Bom dia, pessoal. Tô aqui com cara de bom dia mesmo, né? Quer dizer, tô com cara de dia de quem acabou de acordar, embora eu não tenha acabado de acordar, né? Mas vamos lá. Então hoje a gente vai, nesse momento, na verdade, porque já tem vídeo anterior para a aula de hoje, mas nesse momento a gente vai começar entendendo e interpretando uma reação química, tá? E os aspectos quantitativos que a gente identifica nessa reação química. Então, coloquei aqui a reação da formação do ferro. Então, a reação ela é formada pelo óxido de ferro 3 sólido, carbono sólido e gás oxigênio. Unindo esses três reagentes, a gente tem aí a formação do ferro sólido e a liberação de gás carbônico, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai olhar numa reação química são essas legendas aqui, ó, que estão nos dizendo quais são os estados físicos dos reagentes que estão envolvidos na reação e quais são os estados físicos dos produtos formados. Então, encontrou ali o S, significa que é sólido, sólido. Encontrou o G, significa que está em estado gasoso, sólido novamente. E gasoso novamente, aqui nesse caso, você também pode encontrar um L de líquido, tá? Quando a gente tem algum reagente ou produto formado no estado líquido. Após isso, a gente tem que conseguir identificar o que é reagente e o que é produto. E para isso a gente precisa encontrar esta seta. Esta seta nos diz de onde para onde a reação química está ocorrendo, né? Então, a seta apontando para a direita indica que aqui na frente nós temos os reagentes, aquilo que a gente tem no início da transformação química, que ainda não reagiu, e do lado direito da seta nós temos os produtos, que é o que foi formado após a reação química ter ocorrido. Bom, aqui nós também conseguimos identificar a quantidade de cada substância que está envolvida na reação química. São esses coeficientes numéricos que ficam escritos na frente de cada molécula presente aqui na nossa reação. Então, pessoal, aqui eu posso dizer que nessa reação eu tenho 2 mols do óxido de ferro 3, eu tenho 6 mols de carbono, eu tenho 3 mols do gás oxigênio, eu tenho formando 4 mols de ferro e 6 mols de gás carbônico, tá? Então, esses coeficientes, eles nos dizem a quantidade em mols de cada substância que está envolvida na nossa reação química. Uma coisa muito importante da gente se lembrar é que mol é uma unidade de medida. Assim como dúzia, né? Se eu disser que eu quero uma dúzia de goiabas, significa que eu quero 12 goiabas. O mol é a mesma coisa que a dúzia, porém, é uma unidade de medida usada para contar partículas muito pequenas, como no caso da química, né? Que a gente trabalha com átomos, com íons, com moléculas. E cada 1 mol de alguma coisa significa aqui aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 partículas desta coisa que a gente está falando, tá? Pode ser 6 vezes 10 a 23 átomos, pode ser 6 vezes 10 a 23 moléculas, pode ser 6 vezes 10 a 23 íons. E o que é 6 vezes 10 a 23? Aproveitando, 6 vezes 10 a 23 significa que eu tenho o número 6 seguido de 23 zeros aqui, para você ter uma noção do total que é este número, tá? Então, eu nem vou pôr aqui, tá? Todos. Então, olha só, imagina, eu vou parar aqui, ó. Isso já são 600 mil partículas. Aqui, 600 milhões de partículas. Aqui, bilhões de partículas. Então, para vocês verem como é uma quantidade bastante grande. Então, lembrando que mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 partículas, né, de alguma coisa, então vamos lá. Aqui nós temos, a partir da minha reação química, eu consigo identificar que eu tenho 2 mols desta molécula que é o óxido de ferro 3. Quantas partículas então eu tenho? Se
corresponde a 6 vezes 10 a 23? 2 mol vai ser o quê? O dobro disso. Isso a gente faz regra de 3, a gente encontra a partir de uma regra de 3. Então, basta multiplicar cruzado aqui, ó. 1 mol vezes x, então vai ser x mol. É igual 2 mol vezes 6 vezes 10 a 23. 2 vezes 6 vezes 10 a 23 mol. Aqui a gente também já aproveita para relembrar o método de cancelamento da matemática. Então, tudo que eu tenho igual, dos dois lados do sinal de igual, eu posso cancelar. Então, eu posso cancelar mol aqui e mol aqui, que é como se eu tivesse dividido por algo dos dois lados, né? Como isso é uma igualdade, eu posso fazer sem alterar a igualdade. Então, quer dizer que o resultado de x vai ser simplesmente o resultado desse produto. E na multiplicação com notação científica, a gente multiplica os números que estão aqui na frente da potência de base 10 e mantém, então 2 vezes 6, 12, e mantém a potência de base 10. Porém, numa notação científica, este número ele nunca é maior do que 10. Ele está sempre entre 1 e 10. Quer dizer, ele pode ser 1, só que ele não chega no 10, tá? Então, este número ele tem que sempre estar entre 1 e 10. Então, o que eu vou fazer? O número 12 inteiros. Existe uma vírgula neste número que ela não precisa ser escrita, porque, afinal de contas, depois dela, se ela estivesse escrita, só haveria o número 0. Então, não há necessidade. Mas eu quero fazer com que este número vire um número que esteja entre 1 e 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta vírgula que eu tenho aqui no número e eu vou deslocar essa vírgula. Eu vou posicionar ela em algum lugar que faça com que este número esteja entre 1 e 10. Se eu pego a vírgula daqui e movimento ela, aqui eu vou movimentar para a esquerda, né? Porque eu só tenho o número para a esquerda. Se eu movimento ela antes do 1, o que acontece? Fica vírgula 12. Como não tem número nenhum aqui na frente, eu teria que colocar o 0. Porém, o que acontece? Este número não está entre 1 e 10. Ele está entre 0 e 10, mas ele não está entre 1 e 10. Então, não é este número que eu quero. Então, eu vou pegar essa vírgula e eu vou movimentá-la, mas eu vou trazer ela aqui, ó, entre o 1 e o 2. Por quê? Porque vai ficar 1,2 e esse número é maior do que 1 e menor do que 10. Então, eu vou fazer isso com a vírgula aqui. Ao invés de escrever 12, eu vou escrever 1,2. E todas as vezes que eu faço isso, pessoal, para que esta igualdade seja verdadeira, eu preciso dizer que eu movimentei essa vírgula. E eu faço isso aqui no expoente da potência de base 10. Todas as vezes que eu andar com a vírgula para a esquerda, eu vou acrescentar a quantidade de casas que eu andei com a vírgula aqui no meu expoente da potência de base 10. Olha só, a vírgula estava aqui, depois do 12. Para chegar entre 1 e o 2, ele andou somente um algarismo, foi só uma casinha que a vírgula se deslocou. Então, aqui eu vou dizer que a vírgula deslocou uma casinha somando o número 1 no expoente. Então, ao invés de ser elevado a 23, agora vai ser elevado a 24, certo? Então, aqui nós temos a quantidade de partículas do óxido de ferro 3. Então, 1,2 vezes 10 a 24 é a quantidade de partículas do óxido de ferro 3. Agora a gente vai fazer para o carbono, para o oxigênio, para o ferro e para o gás carbônico, tá? É muito importante a gente fazer certinho isso daqui. Nós encontramos aqui então no cálculo que a quantidade, o número de partículas do óxido de ferro 3 vai ser 1,2 vezes 10 a 24 partículas. Agora vamos ver o carbono. O carbono, a gente tem aqui que nesta reação são utilizados 6 mols, tá? Então, olha só, se 1 mol corresponde a 6 vezes 10 a 23, 6 mol
corresponderá a quanto? Vamos fazer aqui, nesse caso, ao invés de fazer regra de 3, vamos fazer por razão e proporção. Olha, 6. O número 6 não é 6 vezes maior do que o número 1? Para chegar no 1 no 6, basta multiplicar por 6. Então, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Só multiplicar por 6. Lembrando que a gente vai multiplicar apenas pelo algarismo que está aqui multiplicando pela potência. Então, 6 vezes 6, 36. Vezes 10 a 23. Aqui é o mesmo caso, né? Este número não está entre 0 e 10, entre 1 e 10. Então, eu tenho que deslocar a vírgula. A vírgula estaria aqui após o 6. Para que este número fique entre 1 e 10, a vírgula precisa vir no meio dos dois. 13,6 é maior do que 1 e é menor do que 10. Como a vírgula se deslocou somente uma casa para a esquerda, a gente aumenta um número aqui no expoente. Então, 3,6 vezes 10 elevado a 24 vai ser a quantidade, o número de partículas que a gente tem aqui de carbono, tá? Então, 3,6 vezes 10 elevado a 24. Agora, o oxigênio. O oxigênio, aqui nós temos 3 mols. Então, o que a gente vai fazer? Se 1 mol corresponde a 6 vezes 10 a 23, 3 mol, que é o triplo, vai corresponder a 18 vezes 10 a 23. Novamente, a gente anda com a vírgula, então vai ficar 1,8 vezes 10 a 24. Então, 1,8 vezes 10 elevado a 24. E isso vai resultar em, vou fazer aqui embaixo, tá? Isso vai resultar em, então vamos lá. Nós temos 4 mols de ferro. Se 1 mol é 6 vezes 10 a 23, 4 mol é só quadruplicar. E 4 vezes isso vai totalizar em 24. Novamente, a vírgula tem que andar para a esquerda, então 2,4 vezes 10 elevado a 24. Mas aqui a gente já até fez uma conta, né? Aqui, ó, o carbono, a quantidade de moléculas aqui do gás carbônico é igual à quantidade de átomos aqui. Então, não precisa fazer novamente. Nós já sabemos que vai dar 3,6 vezes 10 elevado a 24. Certo? Então, o número de partículas são 1,2 vezes 10 a 24, 3,6 vezes 10 a 24, 1,8 vezes 10 a 24, 2,4 vezes 10 a 24 e 3,6 vezes 10 a 24. Bom, agora, pessoal, a gente vai ver como calcula a massa das partículas, tá? Para isso, o que eu fiz? Eu peguei aqui o meu joguinho molecular, tá? Para montar para vocês as moléculas. Eu montei aqui a óxido de ferro 3 e montei também a do gás carbônico, que é a dióxido de carbono, tá? Então, a gente vai, primeiro, para a gente poder fazer a massa das partículas, a gente tem que calcular as massas moleculares, e por isso eu montei isso daqui, ó, para você conseguir identificar, tô olhando para o lugar errado, para você conseguir identificar a quantidade de átomos de cada elemento químico que está presente na molécula, e aí a gente poder somar certinho. Por que eu estou falando isso? Porque olha só, aqui nessa molécula dióxido de ferro 3, nós temos 3 átomos de oxigênio e 2 átomos de ferro. E aqui, quando você olha para a tabela periódica, você verifica que você encontra a massa atômica do ferro e você encontra a massa atômica do oxigênio. Assim como você também encontra a massa atômica do carbono, mas você não vai encontrar a massa molecular, você encontra massas atômicas e não massas moleculares na tabela periódica. A gente que tem que calcular de acordo com as informações que a gente tem. Então, por que eu coloquei, por que eu montei isso daqui? Porque eu preciso que você entenda que nesta molécula a gente tem
2 átomos de ferro. Então, quando a gente olha para a tabela periódica e vê que tem lá a massa atômica, quer dizer, a massa de um átomo de ferro pesa 56 umas, eu preciso identificar que nessa molécula eu vou ter 2 vezes essa massa. Então, quer dizer, como aqui nessa molécula eu tenho 2 átomos de ferro, eu preciso dobrar a massa de um átomo encontrada na tabela periódica. Como aqui nesta molécula eu tenho 3 átomos de oxigênio e um átomo, a massa atômica um mol de átomos é 16, como eu tenho 3, eu vou ter que triplicar esse 16 nessa molécula. Então, como aqui eu tenho 3 átomos de oxigênio, eu vou ter que triplicar a massa atômica encontrada na tabela periódica. E aí, olha, 2 vezes 56, 112. 3 vezes 16, 48. Eu preciso saber que se eu colocar numa balança, por exemplo, eu vou somar a massa de todos esses átomos. Quer dizer, eu vou somar a massa de ferro com a massa de oxigênio. Então, eu vou somar tudo isso aqui. E aí, 8 com 2, 10, sobe 1. 4 com 1, 5 com 1, 6, 1. Então, a massa molecular para um mol de óxido de ferro é 160. Beleza, maravilha. Então, eu sei que 1 pesa isso. Agora, o carbono é um átomo, né? Não é uma molécula aqui. Então, como eu tenho 1 mol aqui nesse caso, eu já vou considerar aqui 12 gramas direto, eu não preciso nem fazer cálculo, né? O oxigênio, a molécula do gás oxigênio, ela é formada por 2 átomos de oxigênio. Se a massa atômica do oxigênio é 16, então eu tenho que dobrar e eu vou encontrar aqui 32. E o ferro é um átomo de ferro, né? É apenas o elemento ferro. A gente tem aqui que a massa atômica para 1 mol, 56. Então, não preciso fazer cálculo nenhum. 56. E, finalizando aqui, deixa eu trazer para cá, para não ficar muito... O gás carbônico, né? O dióxido de carbono. A gente tem aqui a molécula também, igual ao óxido de ferro 3. Então, é formado por 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono. Portanto, eu vou ter que juntar a quantidade de carbono com a quantidade de oxigênio. Então, se eu tenho 1 átomo de carbono então, vou somar 2 átomos na molécula de oxigênio, eu vou pegar uma vez a massa atômica do carbono, 12, e vou somar com 2 vezes a massa atômica do oxigênio, 16. Isso vai dar uma vez o 12, 12, 2 vezes 16, 32, somando 44. Então, a massa das partículas, a quantidade de partículas, a gente vai usar estas informações. Então, vamos voltar lá. Então, massa de partículas, tá? Bom, 1 mol teria como massa esses valores, mas a gente tem que considerar a quantidade de partículas que a gente tem ali, tá? Então, nós vamos olhar para esses coeficientes aqui. Como eu quero falar aqui do óxido de ferro 3, em primeiro lugar, o coeficiente dele é 2. Então, eu vou multiplicar por 2 o valor que a gente obteve aqui, ó, 160. E aí, eu vou encontrar a massa desta quantidade de partículas que eu tenho na minha reação. E isso vai totalizar 320 unidades de massa atômica. Agora, o carbono, isso para o óxido de ferro 3, né? Agora, o carbono, 6 do carbono. Então, eu tenho que sextuplicar, eu tenho que multiplicar por 6 o valor que nós obtivemos aqui, ó.
12. Então, volta para cá, 6 vezes 12. E isso totaliza 72 umas. Agora, o oxigênio. Então, eu tenho 3 O2. A massa do oxigênio, do gás oxigênio, nós já encontramos. Agora, a gente tem que encontrar a massa das partículas. Então, eu tenho que triplicar. Olha só aqui, ó, O2 deu 32. Então, nós vamos triplicar esse 32. E isso vai dar 96. Agora, o ferro. 4 ferro. Então, eu vou quadruplicar a massa atômica que nós encontramos para o ferro, 56. E isso totaliza 224 uma. E aí, agora, para finalizar, 6 CO2. Então, nós temos que sextuplicar a massa atômica que nós encontramos aqui para o CO2, 44. Nós vamos sextuplicar, vamos multiplicar por 6. Então, 24 vai 2, 24, 26, uma. E essa é a massa das partículas. Agora, olha só, bastante difícil o que a gente vai fazer aqui. Nós vamos, para passar das massas das partículas para a massa de gramas, aqui em gramas a gente está considerando toda aquela quantidade lá em mol. Basta a gente trocar a unidade de medida de uma para grama. Então, aqui nós teremos 320 gramas, aqui nós teremos 72 gramas, aqui nós teremos 96 gramas, aqui 224 gramas, aqui 264 gramas. E era isso que era a minha proposta para esse vídeo. Maravilha, pessoal? Tendo dúvida, dá uma pausada e bora me chamar, tá bom? Um beijo!